Norte, especialmente, em todo o Brasil e em outras partes do mundo. Nós estamos contentes porque Deus nos trouxe aqui e Deus fez você sintonizar neste canal para ouvir a mensagem desta noite. Nós estamos numa semana de mordomia e nós falamos que mordomia é um termo português que significa o principal da casa, o chefe da casa, o administrador da casa. E a tradução de uma palavra grega, portanto, é uma palavra que procede da Bíblia, a palavra economia, que significa a regra da casa, o administrador da casa. E nesta semana nós estamos estudando comprometidos com Deus. Nós estamos comprometidos com Deus. No primeiro dia, nós falamos sobre a cosmovisão, a forma de ver o mundo, de interpretar a vida, as diretrizes que nós assumimos como nossas. E então nós nos comprometemos aqui a adotar as diretrizes que estão na palavra de Deus, e nós tomamos um texto da Bíblia que foi o texto de Salmo 24, do Senhor é a terra, e tudo que nela se contém, inclusive os seus habitantes, com suas emoções, seus pensamentos, e todos um dia darão conta a Deus, mas nós temos um compromisso com Deus de adotar a cosmovisão da palavra de Deus. Depois nós falamos sobre fazer amigos. Nós precisamos fazer amigos. Fazer amigos é fazer amigos, os seres celestiais, nossos amigos, trabalhando com eles pelo bem dos que sofrem e pregando o Evangelho, investindo nossos recursos na pregação do Evangelho. Depois nós falamos sobre o corpo, a entrega do corpo no altar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E ao dar o corpo, nós damos também a nossa mente, que não se conforma com as práticas deste mundo e contesta o mundo, porque está comprometida a nossa mente com os valores e com os pensamentos, os sentimentos, os interesses, os planos e a missão de Cristo. Depois nós falamos sobre o donativo, que é também um crédito e é também um sacrifício. E esse donativo, que é o dinheiro das nossas ofertas, não é apenas uma forma de sustentar uma igreja, uma organização qualquer. O donativo é uma associação que nós temos com Deus e com aqueles que trabalham para a obra de Deus em todas as partes. E neles e com eles nós estamos onde eles estiverem para pregar o Evangelho. Por isso nós partilhamos das glórias, das vitórias e das bênçãos e do galardão que eles recebem ao pregar o Evangelho. Então hoje nós vamos falar sobre a igreja. Nós estamos comprometidos com a cosmovisão, com a missão de trabalhar, com dedicar o corpo, dedicar as nossas ofertas, mas nós não estamos soltos por aí. A Bíblia usa várias palavras para povo. Uma palavra muito utilizada na Bíblia é a palavra multidão. Tem um termo grego para isso, óculos, é a multidão, a turba. A turba ela está solta, ela não tem compromissos, a não ser com aquele momento da manifestação, uma turba. Mas a Bíblia não usa, ao descrever a igreja de Deus nos últimos dias, não usa a palavra turba para a igreja. Também a Bíblia usa a palavra demos, de democracia, referindo-se a povo, como uma municipalidade. O povo de São Luís, o povo de Ananindeua. Eu gosto desse nome, difícil, mas eu acho que ele soa bem. Eu nunca estive lá, mas um dia Deus vai me dar graça de aparecer lá em Ananindeua. O povo de Belém, o povo de Salvador. A palavra demos aparece muito na Bíblia, na língua original, para referir a povo, mas num contexto, no sentido de municipal, o povo de uma municipalidade, de um território politicamente delimitado. Mas há uma outra palavra muito comum na Bíblia, que é a palavra etnos. A palavra etnos aparece na Bíblia, ela se refere a raças humanas, não é? Os etíopes, os alemães,
né? Os negros, os índios, os chineses. Mas a Bíblia, quando define o povo de Deus, não usa a palavra turba, não usa a palavra demos e nem usa a palavra etnos. Porque o povo de Deus pertence a todas as raças e a todas as municipalidades, inclusive Deus está chamando gente da turba para fazer parte do seu povo, o povo de Deus que Ele chamou. E no livro do Apocalipse, quando a Bíblia define o povo de Deus, usa a palavra laos, que, segundo os entendidos, é a palavra povo, mas num sentido carinhoso, no sentido de meu povo, que Deus ama, que Deus escolheu. É sobre esse povo que nós vamos falar. Aquele povo que está descrito na Bíblia, em Apocalipse 14, 12, como um povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Aquele povo que em Apocalipse 14, 6 a 12 é dito que eles pregam o juízo. Apareceram na época do juízo com uma mensagem especial, pregando que Deus é o Criador de todas as coisas. Um povo que anuncia o sábado como quarto mandamento, válido até o fim dos tempos e por toda a eternidade. Um sinal entre Deus e seu povo, diz as Escrituras. Nós queremos falar sobre este povo, mas por um aspecto um pouco diferente daquilo que normalmente nós ouvimos. Nós vamos falar sobre esse povo a partir da perspectiva de Malaquias, capítulo 3, versículos 8 a 10. Em Malaquias você encontra uma expressão que tem que ver com o povo de Deus. Nós sabemos que em Israel havia dois sistemas superpostos. Um sistema era o sistema civil, teocrático, onde o rei governava a partir de Jerusalém. E havia um outro sistema, que era o sistema do templo, o sistema religioso, que era comandado pelos sacerdotes a partir do templo. E eles administravam todo o sacerdócio do país a partir do templo, e no templo a partir da casa do tesouro. E por isso que nós vamos ler esse texto para estudar esse assunto com um pouco mais de cuidado. Diz o texto bíblico mencionado, Malaquias 3, 8 a 10. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E vem a resposta, nos dízimos e nas... Desviar dízimo e oferta é desviar a adoração, é falsificar a entrega, é cometer o pecado de Ananias e Safira. Por isso que Deus adverte com severidade. Em que te roubamos? Nos dízimos nas ofertas. Porque para nós não é só manutenção nem donativo, para nós dízimos e ofertas são meios de adoração, de entrega e de refletir o caráter do sacrifício de Jesus que se deu por nós para a salvação de almas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda. E então vem o texto central: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. O nosso sermão de hoje é sobre uma única expressão dessa leitura, a expressão casa do tesouro, que muitas pessoas reduzem essa expressão a depósitos onde se guardava ofertas e outros depósitos onde se guardavam os dízimos. No entanto, nós iremos ver que a expressão casa do tesouro, embora refira-se aos depósitos, é uma expressão que é muito mais ampla, muito mais profunda do que isso, e define um sistema que atende a um propósito de Deus para que o seu povo mantenha a sua identidade e cumpra uma missão muito bem definida. Muito bem, quando as pessoas leem Casa do Tesouro, imaginam Casa do Tesouro de várias formas. Eu mencionarei apenas duas dentre as teorias que normalmente nós ouvimos e lemos sobre a interpretação desse texto aqui. Quando as pessoas leem Casa do Tesouro, algumas pessoas fazem uma interpretação
que é a interpretação que eu denomino de individualista. Essa interpretação individualista se baseia na extração de textos bíblicos, tirando-os do seu contexto, deslocando-os da sua moldura e dando aos textos bíblicos, ou às frases bíblicas, significados que não têm, de fato. Por exemplo, na interpretação individualista, o indivíduo diz que a Bíblia fala que nosso corpo é templo ou santuário. Então, se o meu corpo é santuário e a casa do tesouro estava no santuário, então o meu corpo é a casa do tesouro e o dinheiro, dízimo e oferta, vai ficar comigo, porque eu já sou o santuário. E muito mais ainda quando ele diz que todos somos sacerdotes. Então ele diz, eu sou sacerdote, sou santuário, já estou o sacerdote do santuário, então eu fico com minhas ofertas. Então essa é por mais engraçado que pareça, é uma interpretação que eu já vi algumas pessoas divulgando por aí na internet, como se isso tivesse algum valor, né? Mas não tem valor, porque se trata de uma fantasia, de uma construção artificial que as pessoas pegam frases fora do contexto. Na realidade, já no Antigo Testamento, se considerava todos os habitantes de Israel como sacerdotes e todas as pessoas como templo, e isso não dava o direito às pessoas de se apropriarem dos dízimos das ofertas. Todo mundo era sacerdote, todo um sentido geral, sois uma nação sacerdotal, um povo santo, é uma expressão do Antigo Testamento, que o apóstolo repete no Novo Testamento, mas esse dever espiritual que repousa sobre todos, não liquida, não anula o entendimento concreto da Bíblia e que há um sacerdócio, há um ministério de dedicação exclusiva, no Antigo Testamento como há hoje. Então essa é uma aplicação que não encontra respaldo algum na Bíblia. É apenas a Bíblia está fazendo uma aplicação espiritual, mostrando que tem sacerdotes, sim, que recebem, que precisam de manutenção, mas que todas as pessoas, todos têm a honra, o privilégio e o dever de ministrarem o amor e a pregação do Evangelho a toda a criatura, porque todos nós temos um dever missionário para com Cristo. É uma honra que Ele nos deu e que nós abraçamos com carinho, porque esse é um privilégio daqueles que hão de ser salvos. A outra interpretação, que é a mais difundida, principalmente encontrada em várias denominações, é a interpretação congregacionalista ou congregacional, de que a casa do tesouro são grupos de crentes separados e eles ali administram o dízimo e as ofertas, os aplicam, contratam pastores, pagam o salário que puderem ou que quiserem pagar e desenvolvem sua autonomia administrativa financeira, não somente contratando ministros, mas também podendo dar um tom ou alguma nuance diferente à doutrina, mesmo dentro de uma mesma denominação. Por isso que algumas denominações têm uma concepção de dia de guarda, em que você pergunta para uma pessoa da mesma denominação, e diz, não, o dia de guarda é o primeiro dia da semana. Você pergunta para outra pessoa da mesma denominação, ele diz, não, o dia de guarda é 1 em 7. Você pergunta para a mesma pessoa de outra denominação, ele diz, não, Deus julga santo todos os dias, está tudo bem. Na mesma denominação, as pessoas às vezes têm concepções distintas. Por quê? Porque há uma certa liberdade congregacional para identificar aspectos doutrinários. A concepção de que a casa do tesouro é a congregação, aqui, outra ali, pulverizada, em que eles administram os recursos, não é, do dízimo das ofertas, e muitas vezes as pessoas fazem essa interpretação baseada aqui em Malaquias 3, versículo 10, que essa casa do tesouro é uma expressão que nesse texto tem conotação congregacional, é uma interpretação completamente equivocada, que não tem fundamento algum no contexto da palavra de Deus. Por que não tem fundamento algum? Não tem fundamento algum, por quê? Porque o livro de Malaquias foi escrito por volta do ano 432, mais ou menos. E Malaquias é contemporâneo de Neemias. Vocês sabem, Neemias foi um sacerdote, escriba da lei de Deus, que colaborou, encabeçou o retorno dos israelitas depois do cativeiro babilônico, para que voltassem e reedificassem Jerusalém, reconstruísse o templo, reestabelecesse o sacerdócio, ok? O sistema levítico, e Neemias organizou todo esse processo. Só que Neemias diz as escrituras, no livro de Neemias, vocês podem ler lá no livro de Neemias, não é? Especialmente os capítulos 10, 11, 12, 13, no livro de Neemias ele relata que num dado momento ele teve que retornar a pedido do rei de Babilônia, porque ele era governador nomeado pelo rei de Babilônia.
E então a nação israelita ficou sem a presença de Neemias, e nessa ausência, o que tudo indica é que houve uma apostasia, houve um desvio daquela ordem social e religiosa que Neemias, como escriba e sacerdote da lei de Deus, e também como governador, havia estabelecido. Então, quando Neemias sai, as pessoas começam a fazer o que bem entendem. E entre os abusos espirituais e civis que eles cometem, né, especialmente nesse aspecto, o desvio espiritual estava que eles pararam de devolver os dízimos e as ofertas. Então entra Malaquias, dizendo, né, que não deviam permitir que os sacerdotes se desviassem do seu ministério, e portanto o povo não deveria roubar, Deus deveria trazer os dízimos e as ofertas, para que pudesse manter o templo, manter o sistema, manter o sacerdócio. Mas o que é que isso tem? Qual a implicação disso para nós hoje? É isso que nós queremos e vamos chegar com a graça de Deus aqui com vocês. Ora, para entender Malaquias 3:10, nós temos que entender qual era o sistema de Neemias. Nós não podemos estudar essa palavra imaginando assim, não, o santuário sou eu. Depois outro lê Casa do Tesouro e diz, não, Casa do Tesouro é uma congregação isolada, outra aqui, outra ali. E outro entende de outra maneira, e cada um vai fantasiar ou aplicar as escrituras de acordo com suas conveniências. Mas neste caso aqui, nós temos uma moldura histórica. Então nós precisamos entender qual é o sistema de Neemias. Como era a Casa do Tesouro fundada por Neemias? Para entender o que Malaquias está falando, precisa entender o que Neemias fez. Entendendo o sistema de Neemias, nós entendemos a fala de Malaquias. Quem não percebeu, quem não se reportou a Neemias, não sabe o que Malaquias está falando. Como o tempo não permite fazer um estudo detalhado, como em alguns seminários que já tivemos, nós vamos apresentar para vocês um pequeno resumo no slide agora, para vocês visualizarem o sistema de Neemias. No sistema de Neemias, a Casa do Tesouro era o sistema organizacional do templo. E nós, quando lemos Neemias, nós percebemos que na Casa do Tesouro havia uma equipe de tesoureiros que cuidava dos dízimos, outra que cuidava das ofertas, e um supervisor encarregado geral. Esse supervisor tinha uma série de funções administrativas e financeiras. E ele trabalhava junto com os sumos sacerdotes no gerenciamento administrativo e financeiro do ministério sacerdotal do Antigo Testamento. Voltemos agora para o slide novamente. E o segundo ponto é que, lembrando que Malaquias era contemporâneo de Neemias. Portanto, a Casa do Tesouro de Malaquias é o sistema de Neemias. Como era o sistema de Neemias? Então, o sistema de Neemias tinha uma peculiaridade, nós já adiantamos um pouco para vocês, e vamos agora voltar e ver o outro slide sobre o sistema de Neemias. Aqueles que quiserem poderão acompanhar agora, folheando sua Bíblia, ou, posteriormente, ler com calma o livro de 2 Crônicas 31, Neemias capítulo 12 e Neemias capítulo 13, onde as ideias centrais do que eu estou falando ali se encontram. No sistema de Neemias, a gestão religiosa e os recursos financeiros, tanto dízimos como ofertas, eram uma reserva do templo e eram administrados a partir do templo. A segunda coisa na gestão do templo, ou seja, na Casa do Tesouro de Neemias, é que os ministros eram empregados, não eram pessoas que ficavam por aí, elas não eram empregadas no norte de Israel, elas não eram empregadas das cidades dos levitas, eram mais de 40 cidades espalhadas em Israel, eles moravam nessas cidades estrategicamente distribuídas ao longo do território de Israel, eles ali ministravam sepultamentos, casamentos, cerimônias diversas, mas esses ministros que moravam nesses lugares, nas comunidades, eles não recebiam dízimos e nem recebiam ofertas de nenhum adorador. Todo adorador deveria viajar, se morasse perto, ou se morasse a 200 quilômetros próximo do mar da Galileia, ele deveria andar, passar por valados, por montanhas, por deserto, por todos os caminhos, levando o seu dízimo e sua oferta para o templo. A única exceção era a lavoura de cereais e frutas, que muitas vezes a comissão do templo dirigia-se à lavoura e lá ele tirava o dízimo
e aí a própria comissão do templo entregava uma parte para o sacerdote, então transformava o resto em metais preciosos e botava na câmara. Muita gente imagina que no templo se guardava animais e frutas. Isso não é verdade. Um pouco de fruta se guardava ali, mas o que eles faziam era transformar aquilo em metais, em dinheiro, e guardar no templo, porque o templo não tinha currais, e o templo não tinha silos para acondicionar, sem que houvesse deterioração, frutas e cereais. Então guardava apenas uma quantidade mínima, só para o consumo. A maioria daquelas doações, segundo a orientação do livro de Levíticos e Êxodo, eram avaliados, vendidos e transformados em metais e guardados e estocados. A única forma de se guardar permanentemente as doações do templo, porque não havia condições de colocar rebanhos. Nem Jerusalém inteira conseguiria acomodar uma doação de 10% da produção de animais, ovelhas, cabras, vacas e cereais e frutas de todo o país de Israel, porque a cidade era muito pequena e o templo menor ainda. Então, voltando ao slide novamente, nós temos aqui que os ministros, eles eram empregados do templo. Eles não faziam lá a sua congregação na cidade onde eles viviam e onde eles ministravam. Eles também não recebiam um salário maior lá no norte de Israel, que era uma região rica, e um salário menor cá no sul de Israel, que era uma região desértica e pobre. Não. Eles eram empregados do templo. E a terceira coisa que está no slide, que eu quero mostrar para vocês, é que os sacerdotes do país eram pagos todos pelo templo, com salário uniforme. Então nós temos essas três coisas. Os recursos, a gestão dos recursos eram centralizados, os ministros eram empregados, e o pagamento era feito a partir de Jerusalém. Não tinha vale lá nas cidades, não tinha adiantamentos, nenhum adorador entregava nenhum dízimo. Por mais que ele fosse sacerdote, sumo sacerdote, morando perto da comunidade, ele não recebia dinheiro dali, ele só recebia dinheiro da casa do tesouro. E ele nem ia lá buscar. Era uma comissão, leiam Neemias, leiam o livro de Crônicas, a comissão do templo deslocava-se por todo o país, pagando os sacerdotes, fazendo seus pagamentos de acordo com o salário de cada um. Então o que nós percebemos é que no livro de Neemias, a casa do tesouro é um centro gestor do ministério, empregador do ministério. Os sacerdotes, antes de ser empregados, eles eram testados no conhecimento da lei de Deus, se eles eram da linhagem levítica e se eles tinham passado pelos rituais levíticos. Depois de preenchidas as condições, eles eram empregados, eles eram contratados, e só então eles receberiam regularmente a sua manutenção, o seu salário. Bom, a essa altura você já deve estar pensando que a concepção de que Casa do Tesouro é uma concepção individualista ou é uma concepção congregacionalista não tem base alguma nesse texto. E aqueles que leem esse texto e pregam esse texto, dizendo para dar o dízimo, para que ele possa ter o salário dele, que ele mesmo vai administrar, ele está num tipo de igreja que não é o modelo que reproduz o sistema do templo. Então essa passagem não pode ser usada nem para a interpretação individualista e nem para a interpretação congregacionalista. Por quê? Porque o sistema que está sendo apresentado aqui é o sistema de Neemias. E o que é que isso nos interessa? O que há de importante nisso? Isso é que nós queremos abordar com vocês. É que o interessante disso tudo é que Deus pretendia que o sacerdócio, o ministério fosse unido. Se o ministério tiver unidade, a teologia terá unidade. A liturgia, a forma de adorar, terá unidade. E a missiologia terá unidade. Mas se o ministério não estiver unido, então eu, como pastor na Bahia, posso inventar doutrinas novas, porque eu não tenho que dar satisfação a uma associação, por exemplo, no sistema organizacional adventista, nem a uma comissão ministerial na união ou na divisão. Eu posso muito bem usar minha criatividade, apropriar-me de bem da igreja. Então, para preservar a igreja de líderes inescrupulosos ou pessoas criativas que gostam de introduzir novas doutrinas, a igreja mantém uma unidade de tal maneira que
a teologia, a liturgia e a missão da igreja possam ter um centro, uma meta única para que seja atingida. Mas notem, se nós tivermos uma igreja em que cada pessoa administra o seu ministério em um lugar diferente e é paga por congregações diferentes, então a pessoa não tem satisfação a dar a um centro controlador. Então o que é que acontece? Eu posso chegar na Bahia, ter a minha congregação, ela que me paga, paga meu salário, paga as minhas despesas, eu não tenho que dar satisfação a ninguém, então eu posso inventar coisas novas. Eu posso, por exemplo, botar uma santa ceia com suco de genipapo e acarajé para ficar adequado à cultura da Bahia. Mas isso, eu não posso fazer, porque se eu fizer isso, a unidade ministerial da igreja irá cobrar de mim, porque eu tenho que pregar de acordo com a Bíblia. Então, o que nós temos? A igreja precisa de um sistema que mantenha os pastores unidos, coesos. Eles são... Claro que nós não vamos transportar o sistema teocrático e o sistema do templo igual para os dias de hoje. Mas os princípios permanecem iguais aos daquele tempo. Deus tinha um povo espalhado por toda uma nação, mas precisava manter unidade. Hoje Deus tem um povo muito mais espalhado. Antigamente era uma teocracia, hoje é uma eclésia, quer dizer, é uma igreja, é uma congregação. Mas uma congregação, como eu disse, que não é a congregação de São Luís, é a congregação dos adventistas no mundo todo. E esta congregação, ela precisa manter uma unidade, ela precisa ter uma única doutrina na lição Escola Sabatina, uma única doutrina no livro Nisto Cremos, uma única esperança da volta de Jesus, os mesmos mandamentos de Deus e a guarda do sábado, precisa ter uma compreensão única. E essa compreensão única vem de uma unidade ministerial, essa missão única vem da unidade ministerial, essa liturgia única vem da unidade ministerial. E a unidade ministerial só existe porque existe uma unidade administrativa e financeira que emprega os pastores hoje como se fazia na Bíblia, no Antigo Testamento. Portanto, vocês estão procurando uma igreja que pratica o seu sistema eclesiástico parecido com a Bíblia, tá? Essa igreja que vocês estão participando, que vocês estão assistindo agora. A Casa do Tesouro, portanto, tem essa aplicação. E a Casa do Tesouro é uma coisa extraordinária. É um lugar onde as pessoas aprendem a amar essa igreja e a missão dessa igreja. Eu me lembro, irmãos, quando a gente ama a obra de Deus, a gente é tocado de uma forma extraordinária. E há pessoas que, sem ter teologia, sem ter conhecimento teológico, sem ter conhecimentos profundos, essas pessoas, às vezes, têm uma clareza, uma lucidez nas coisas de Deus que nós admiramos. Eu me lembro quando eu era pastor na região de Teixeira de Freitas, se houver alguém me assistindo agora, que seja dessa região, a igreja de Centenário, no caminho que vai de Teixeira de Freitas para Itaém, há uma entrada à direita e ali tinha uma igreja chamada Jaquetô, e logo depois de Jaquetô havia uma outra congregação chamada Centenário, um garimpo antigo que tinha sido próspero, os adventistas afluíram para ali, comercializando e tal, se mudaram para lá, mas depois o garimpo faliu praticamente, e todos foram embora, e ficou uma grande igreja adventista, bonita, bem preservada, as salvas novas, os panos bem engomados, o púlpito de boa madeira, o piso bem cuidado, as cortinas limpas, lindas na plataforma. E aquela igreja, eu fui descobrir depois, só tinha um membro, porque todos tinham ido embora e só ele ficou. E o distrito ficou ali sem assistência pastoral há algum tempo, e aquela região um pouco abandonada e esquecida, achavam que não havia mais adventista ali. E um belo dia eu estava na minha casa e chegou um homem moreno, cabelo encaracolado, com um olhar meio atravessado e com um pacote na mão. E este homem, com aquele pacote, tocou lá em casa e minha esposa foi atender. E o homem estava com o pacote assim. E ele disse para minha esposa que queria falar com o pastor adventista. E naquele tempo estavam matando muita gente naquela região, uma região de pistolagem. E ela então disse, com licença, aguarde um pouquinho, encostou a porta e foi me chamar muito preocupada. Tem um homem querendo falar com você. Eu não sei, ele está assim, sei lá, tem que ver, ele está com um negócio na mão. E eu fui atender o homem, e realmente ele estava com um negócio na mão assim. E eu disse, pois não, ele disse, o senhor é o pastor da igreja adventista? Eu disse, sou eu. Disse, pastor, eu sou da igreja de Centenário, eu posso falar com o senhor um pouco? Ele disse, pode. Ele entrou, sentou, pacote na mão, pôs pacote no colo, disse, pastor, eu sou membro da igreja, já faz alguns anos que pastor algum visita a nossa igreja. E durante esses anos eu juntei as ofertas da escola sabatina, as ofertas do culto e meus dízimos. E eu trouxe para um pacote, mais ou menos desse tamanho mesmo.
E num papel semelhante a esse. E eu trouxe para o senhor mandar para a missão, que hoje é uma união, Missão Bahia. Eu acho que aquela missão virou união por causa de gente como essa. Eu trouxe para o senhor mandar para a missão, que é para pregar o evangelho. E eu fiquei imaginando, irmãos, eu conversei com aquele homem, e ele entregou, o senhor vai mandar para a missão. Eu disse, vou mandar para a missão. E o senhor depois vai lá me visitar? Vou. E fui visitar, então eu conheci toda a história, visitei a igreja, preguei na igreja de um membro só. E havia muitos garimpeiros que não era que ele estava ali, ele chamou, e eu preguei, os garimpeiros deram um testemunho dele, dizendo, ele, pastor, frequenta a igreja, abre a igreja aqui, e ouve as músicas da igreja, aqueles discos, ele tinha uma vitrola, ouvindo o disco do Arauto do Rei, da Voz da Profecia. Depois ele fazia a oração dele, na escola sabatina, no culto de quadro, culto do domingo, e depois ele ia para casa, fechava a igreja, ia para casa, recolhia as ofertas ele mesmo contava, ele empacotava. E eu fiquei imaginando como aquele homem simples teve essa concepção eclesiástica, essa concepção teológica. Onde ele aprendeu isso? Quando gente esclarecida tem uma visão medíocre, pequena de igreja, como se igreja fosse uma casinha de bairro. Aquele homem rude lá do garimpo, no distante garimpo, sem assistência pastoral. Aquele homem entendia de teologia e deu uma lição de teologia para mim no primeiro ano do meu ministério, que eu nunca mais esqueci. Aquele homem tinha uma visão grande, uma visão de Deus. Ele disse, eu não quero, ele não tinha assistência pastoral. Ele estava num lugar onde ninguém via. Ele estava num lugar sem assistência de ninguém. Há anos ele estava ali. Sem fiscalização, ele podia gastar aquele dinheiro para si próprio. Ele podia usar aquele dinheiro na igreja local. Mas ele disse, não, pastor, eu trouxe esse dinheiro porque é da missão para pregar o evangelho. Irmãos, que espírito. Uma pessoa que tem um espírito dessa não é uma pessoa de carne, isso é uma pessoa possuída pelo Espírito de Deus. E meu apelo nesta noite é para que você que está me assistindo entenda que a casa do tesouro, ela comporta um significado muito mais profundo do que um lugar para botar dinheiro. Neemias, no Antigo Testamento, nos ensinou que o povo de Deus é um povo unido e que a união desse povo começa com a sua liderança. Inimigos da verdade querem destruir a unidade administrativa da igreja. Destruindo a unidade administrativa, destroem a unidade financeira. Destruindo a unidade financeira, você não pode contratar pastores, então destrói a unidade ministerial. E destruindo a unidade ministerial, destrói a unidade teológica, doutrinária, litúrgica e missiológica. Querem destruir no fundo, pela perspicácia do espírito do mal, a identidade da igreja. Destruindo a identidade da igreja, destrói os adventistas. E o inimigo teria sucesso, mas o Senhor Jesus que edificou essa igreja e trouxe o povo que guarda os mandamentos e tem a fé em Jesus, não consentirá que isso aconteça, porque essa igreja, a sua igreja, a igreja de Deus, ela foi feita para voar alto, e tem voado pela glória de Deus para encontrar o Senhor nos ares. Irmãos e irmãs, eu quero convidar você para orar comigo brevemente agora, dizendo, Senhor, obrigado pela tua igreja. Eu quero sentir e compreender como aquele homem do garimpo, um homem simples do garimpo, que poderia dar lições de teologia para muita gente esclarecida, que não entendem a dimensão e as implicações da unidade da igreja, a importância disso. A nova casa do tesouro que se configura no sistema organizacional da nossa igreja. Oremos agora ao Senhor. Pai Celestial, obrigado pela tua bondade e misericórdia, porque o Senhor se preocupou para a sua igreja não ser átomos dispersos, com ideias diferenciadas e conflitantes. O Senhor nos fez uma igreja unida, do Japão ao Brasil, pensando de uma forma só, esperando de uma forma só, entendendo de uma forma só, amando um único Senhor, com quem iremos morar para sempre. Nos dê esse entendimento, esse amor à tua igreja, e que nossa vida, nossos talentos, nossos recursos estejam nessa casa do tesouro, na tua igreja, para a edificação do corpo de Cristo e para a salvação de almas. Em nome de Jesus. Amém. Ok, agora nós chegamos num momento especial, muito especial, que é o batismo de Cristiane Nunes. Ela é do distrito de Bom Jesus, ele é natural de São Luís, frequenta a igreja de Coroadinho já há 1 ano, mas conhece a igreja e sua doutrina há 30 anos.
Ela tomou sua decisão de batizar-se quando viu a mudança do seu irmão. Veja o testemunho de um irmão, que era usuário de drogas e bebidas, e após converter-se e ser batizado na igreja do Coroadinho em 2013, deu bom testemunho. Cristiane colocou no seu coração o seguinte pensamento: quero ser feliz também, eu vou me batizar. Recebeu o estudo do irmão Jean e irmã Maria, e aprendeu muito também com a TV Novo Tempo. Atualmente, muitos membros da família já são membros batizados da igreja adventista do sétimo dia. E hoje, ela aguarda a concretização do seu maior sonho, a volta de Jesus. Irmã Cristiane, tenha certeza que quando Jesus voltar, tendo a senhora perseverado até o fim, a senhora há de vê-lo e há de ser recebida nas nuvens dos céus, juntamente com a igreja do Senhor, pelo Senhor Jesus. E por isso, porque o Senhor Jesus mandou batizá-la, e porque é seu desejo pessoal, o pastor Bulsões agora, como ministro do Evangelho, a batiza, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E agora, você que está assistindo essa cena, você não gostaria de tomar sua decisão e também de se batizar? Se o Espírito de Deus falou ao seu coração e você tem esse desejo nesse momento, ou se você vem muitas vezes indeciso até agora, mas está sentindo o chamado do Espírito de Deus, não resista. Decida-se hoje e diga dentro do seu coração agora: eu vou me batizar, como a irmã fez nesse momento, concretizando a sua decisão. Eu apelo a você, rogo-vos, irmãos, amigos que estão nos assistindo, pelas misericórdias de Deus, que não adiem mais a decisão. Tome sua decisão agora. E enquanto a música apela ao seu coração, através de Luiz Cláudio, ore ao Senhor e tome a sua decisão de entregar-se a Ele, definitivamente agora, e selar a sua decisão pelo batismo. Precisamos ser mais sábios, ter fé e esperança, para mostrar então ao mundo nosso Deus. Se pedirmos teu amor, vamos receber, certamente nós teremos mais poder. Restaura-nos, Senhor, vem tocar-nos outra vez, com a tua própria mão, Senhor, para que possamos entender o teu plano para nós, para que mesmo no falar sempre possamos revelar Jesus. Tua igreja vem mudar, Senhor. Vem tocar-nos outra vez. Precisamos ver os servos que trabalham em tua causa, como nós necessitamos de tuas mãos. Mande o poder lá da cruz, que é o sangue de Jesus, e iremos tua batalha terminar. Restaura-nos, Senhor, vem tocar-nos outra vez, com a tua própria mão, Senhor, para que
possamos entender o teu plano para nós, para que mesmo no falar sempre possamos revelar Jesus. Tua igreja vem mudar, Senhor. Vem, Senhor, vem mudar a tua igreja. Vem tocar-nos outra vez. Tua igreja vem mudar, Senhor. Vem tocar-nos outra vez. Amém. Louvado seja Deus pela sua igreja. A igreja é um instrumento de Deus. Nós estamos comprometidos em todos os aspectos. Mas se não houver um comprometimento com a igreja de Deus, nosso compromisso ficará disperso. Ele será pulverizado. E nós não teremos uma ação direcionada para evangelizar o mundo. E o tamanho da obra que nós temos, como eu disse numa outra noite, nós não queremos, evidentemente, evangelizar Marte, Vênus, Saturno, Plutão, Netuno. Nós só queremos e devemos, é a ordem do nosso mestre, evangelizar o planeta Terra. Ide por todo o mundo. E isso, irmãos, irmãs, você que está nos assistindo, só será possível se nós nos unirmos. Todas as diferenças têm que serem colocadas de lado. As mágoas têm que ser esquecidas e resolvidas pelo poder e o amor do Espírito Santo. Os desencontros devem ser refeitos em encontros. As tristezas devem ser transformadas em alegria. Devemos passar por cima do passageiro, do temporal, do humano, do carnal e olhar para frente, para o horizonte. Deus preparou tudo e instituiu a casa do tesouro para manter a unidade do seu povo no passado. E os princípios dessa casa do tesouro estão agora aqui para manter a unidade do seu povo no presente. Não conspiremos contra essa unidade. Demos as mãos, nos abracemos. Eu não quero ser vulgar, eu não quero ser comum, mas eu me arriscaria a dizer, irmãos, que adventista unido jamais será vencido. E você onde estiver, ore por essa unidade. Jesus Cristo, antes de subir ao céu, ele disse que vocês sejam um. Amai-vos uns aos outros. Essa casa do tesouro, ela precisa ficar em pé. Ela precisa e vai ficar em pé para cumprir a missão do mestre e se encontrar com o mestre quando o mestre voltar. E você há de estar junto com esta casa do tesouro para morar com Jesus no céu para sempre. Amém. A bênção final agora. Ore comigo. E você que estava pensando no batismo, pense agora que dia você vai se batizar. E já pense quem vai lhe encaminhar o pastor para organizar tudo acerca do seu batismo. Estarei orando agora por você. E mais uma vez, pela casa do tesouro, a igreja de Deus espalhada por todo mundo. Mas é um só povo, aguardando um só Senhor. Oremos. Pai Celestial, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos amou e deu o seu Filho para nos redimir, mas não como átomos independentes, como indivíduos somente. O Senhor deu a sua vida pela sua igreja. O Senhor ama a unidade, mas o Senhor ama a coletividade. E agora nós pedimos que abençoes a tua igreja, este campo, essa associação aqui que nós estamos. Todas as associações, missões e campos da União Norte, e esse campo com seus administradores, seus pastores, seus membros oficiais, com suas famílias e suas igrejas. Abençoa os que estão nos ouvindo com a tua misericórdia, para que eles amem a igreja e se unam à igreja. Essas pessoas que agora estão decidindo pelo batismo, que decidiram-se pelo batismo, confirme a decisão delas. Que elas
possam consumar a sua decisão, se unir a esse exército que anuncia a breve volta do Senhor, e seja essa pessoa que vai se batizar recebida no céu na volta de Jesus, porque ela teve a coragem de avançar e fazer o que Jesus mandou, selando a sua fé através do batismo. Obrigado, Senhor. E aceita esse compromisso que fazemos contigo, de ser fiéis à tua igreja e a ti, em nome de Jesus. Amém.